Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso encontro síncrono. Hoje, então, troca de conteúdo, né? Vamos dar uma mudança de temática, até porque está na hora de avançar, né? Para não ficar muito cansativo e também poder ver outras coisas, né? Então vamos tentar seguir. Inclusive, temos alguns avisos já de início que são importantes e eu vi que alguns estavam correndo, inclusive, pelos envios no Discord e as dúvidas crescentes, né? De acordo com o prazo. Isso aí é uma métrica que a gente tem que é bastante comum, recorrente nos semestres, né? Então, justamente com a aproximação do prazo final de entrega, então não só a quantidade de trabalhos aumenta, mas por consequência também a quantidade de dúvidas. Muito bem, dessa vez também não foi muito diferente, tá? Então, da atividade de entrega, recapitulando, tá? Espero que todos saibam, que todos estejam conscientes disso, já que, como eu disse, temos uma entrega para hoje, mas enfim. 3 imagens, tá? Basicamente. Então, uma contendo 1 ponto de fuga, outra 2 e por fim a terceira com 3 pontos de fuga. Cada uma delas aí com, com o seu apropriado que vocês escolheram, né? Então foi a opção de vocês. Então é aquela história que já foi falada desde o início. Tentem se ajudar, né? Não complique a vida de vocês. Então a ideia é justamente pegar exemplos que sim sejam interessantes. Logicamente a gente não vai pegar só coisas fáceis, coisas simples, mas também não. Eu diria que é uma curva, né? Uma curva que algo desafiador, porém que é possível ser feito, né? Então, no prazo que temos. E alguns vieram com algumas dúvidas, até justamente do último bloco, né? Que é por consequência a blocagem, dúvidas do quanto eu preciso detalhar, né? E aí eu tentei explicar para alguns, não sei se isso ficou claro, tá? Mas apenas reforçando. O importante é que você tenha uma quantidade da blocagem em si, uma quantidade suficiente para que você consiga entender que o resultado final ele, ele consiga ser reconhecido, ou seja, você pegar o resultado dele da blocagem, comparar com a foto e que consiga reconhecer uma com a outra, mas alguns detalhes, tá? E aí não vejo problemas, e até foi citado, inclusive, para vocês fazerem dessa forma justamente as concessões, né? Então, concessões como, por exemplo, tem muitos elementos orgânicos. Então, realmente abstrair dessa parte, ignorar esse tipo de coisa, tá? Então, realmente não faz muito sentido se cobrar, se exigir coisas completamente orgânicas, até porque, e eu vi alguns exemplos, tá? Um dos pontos justamente que foram destacados era avançar na questão que a proposta do exercício não era justamente colocar e passar por cima, né? Fazer um trace. Então, não era simplesmente sobrepor a imagem, não é essa a ideia. A ideia era justamente construir a partir do ponto de fuga de vocês. Então, esse era um dos objetivos da atividade e, por consequência, tá? Justamente tentar adequar essa construção através das linhas guias, etc. Então, a partir do momento que você pega um elemento muito orgânico, e você estrutura isso de uma forma que não é feita a partir da construção dos pontos, perde um pouco o propósito do exercício, tá? Então a ideia é justamente treinar. Então é importante vocês conseguirem adequar esses pontos e através deles realmente realizar a construção do ambiente. Quantidade de elementos é difícil dizer, tá? Até porque não temos uma métrica padrão, tipo, precisamos que tenha pelo menos 67% do cenário contemplado. É difícil chegar nessa métrica, tá? Mas vendo as imagens e alguns de vocês chegaram a consultar, justamente dava para ver que alguns elementos eram bem geométricos, bastante geométricos, então eu até arriscava dizer, por não ter tantos elementos e por ser boa parte deles geométrico, dá para fazer a imagem toda, assinala quase toda. Já alguns, e até ficam algumas ressalvas que sugestões de trocar, que alguns exemplos não apenas se utilizavam muito de elementos orgânicos, como se fosse adaptar cada um desses elementos e acabar destoando, ia ficar aparecendo uma outra cena e acabar comprometendo o resultado. E em casos mais extremos desses, tá? Foi realmente sugerido para vocês trocarem.
No geral, pelo menos o que eu me recordo agora, no geral, de uma maneira geral, das imagens escolhidas, eu acho que o que tivemos mais, eu não diria problemas, mas ressalvas foi justamente o de 3 pontos, né? Então, eu vi que foi bastante difícil vocês encontrarem exemplos com 3 pontos de fuga, e quando encontravam, não eram raras as vezes que esses pontos ou não estavam posicionados de uma maneira muito legal, ou estavam muito afastados da imagem, o que poderia comprometer a qualidade no desenho, a qualidade justamente na execução da blocagem. Então, em alguns casos também, principalmente esses casos mais extremos que os pontos estavam muito distantes, foi sugerido também para vocês trocarem, para vocês reverem essa parte da imagem em si, né? E aí, infelizmente, em alguns casos mais extremos, realmente tem que trocar a imagem de referência. Muito bem, então 3 etapas, tá? Encontrar as imagens, 1, 2 e 3 pontos de fuga, encontrar onde é que fica os pontos em cada uma dessas imagens, através daquelas linhas guias, etc. E a partir disso, a partir desses pontos, conseguir depois redesenhar a imagem simplificada através de uma blocagem. Então, esse é o exercício, tá? O que vai ser avaliado? Justamente o pacote, né? As imagens estão corretas, ela atende a quantidade de pontos necessárias, 1, 2 ou 3 pontos, beleza. Depois, vocês conseguirem encontrar corretamente os pontos na imagem, beleza. E, por fim, se a blocagem realmente está seguindo a construção através desses pontos de fuga. É importante vocês enviarem uma outra dúvida também, quantidade de imagens, né? Basicamente, imagens que a gente consiga ver cada um desses passos. Se alguém conseguiu trabalhar em uma quantidade menor de imagens, por exemplo, vocês já fizeram a blocagem e na mesma imagem da blocagem já deixaram as linhas guias ali para ver a construção, beleza. Mas o que geralmente a gente separa é a foto real, depois encontra os pontos, então através de algum traçado que vocês fizeram, e depois, por fim, a blocagem, que pode ter ou não essas linhas de construção. Mas é importante, eu particularmente acho importante, que não precisa ser necessariamente na mesma imagem, mas que vocês tenham uma imagem de construção para depois realmente chegar no resultado. Não é para ter aquela ideia que a blocagem simplesmente surgiu do nada. Então, apareceu a blocagem pronta. Então, não é essa a ideia, tá? Então, a ideia é justamente que ela foi feita através de uma construção, até porque é importante entender esse processo. Professor, eu fiz o inverso. Eu não sei se eu consigo imaginar o inverso. Deixa eu pensar. Você primeiro fez a blocagem. Assim, se for simplesmente a ordem, não tem problema, tá? Não tem grandes problemas. É só que realmente é importante ter os passos. Beleza? Depois a gente tenta compreender os. Mas pelo que eu lembro que você enviou ali no Discord, estava tranquilo. Muito bem. Dúvidas vão colocando aí, eu acompanho assim que possível. Muito bem. Até dia 4 de novembro, né? Como vocês bem sabem, sim, é hoje, aquela coisa toda. Lembrando, tá? Atividades sempre, atividades valendo nota sempre pelo SIGA, tá? Temos atividades abertas pelo SIGA, suas respectivas atividades, retomando aquela maneira rápida. Como é que eu nomeio meu arquivo? Na dúvida, coloque o nome de vocês, não precisa colocar que é atividade 2, não precisa colocar que é perspectiva, não precisa colocar nada disso. Simplesmente o nome de vocês, envia lá, vai dar certo, tá? Então, não coloque uma pasta com meu nome, não coloque uma pasta desenho 2, nada desse tipo, porque não agrega muita informação, tá? Esse tipo de coisa eu já sei. Eu preciso saber só basicamente de quem que é esse trabalho. Então, na dúvida, nome, quiser colocar matrícula também, beleza, vai dar tudo certo. Mas eu só preciso identificar de quem que são os trabalhos. Fora isso, o resto a gente desenrola. Muito bem. Beleza, dúvidas, exceto do Tiago aí que não está muito certo do processo, acho que estamos tranquilos, né? Beleza, podemos avançar? Muito bem. Então, mudando o tema, tá? Como vocês já bem sabem, então estamos migrando para a parte de figura humana. Então, a figura humana é um assunto muito extenso, tá? Como eu já disse antes e eu repito, se fosse dedicar a disciplina inteira só à figura humana, tranquilamente, eu falo tranquilamente mesmo,
ia faltar aula para conseguir adequar todos os assuntos, ia faltar coisa, tá? Não ia conseguir contemplar tudo, são muitas coisas. Se a gente conseguir ficar detalhando um aspecto particular do assunto, dá para se estender ao monte, tá? Não, até por consequência disso, não são raros os exemplos, e figura humana eu diria que é uns que encabeçam isso. Se você for procurar com livros especializados em desenho, tem muitos, mas muitos mesmo que abordam esse assunto de figura humana, tá? Então é algo muito comum, se encontra bastante, tem diversos aí, diversos autores, diversas abordagens, diversas características, enfim, é um negócio muito amplo, tá? E como eu tinha dito, se for pegar uma abordagem específica, a gente vai tentar ver algumas, tá? Dá para discutir, e aí são exemplos clássicos, tá? Por exemplo, se for pegar só esses que estão aí no slide, qualquer um desses livros tem uma abordagem bastante específica e cada um deles é uma quantidade enorme de informação, tá? E ainda assim não ia conseguir atender a disciplina toda, ia faltar coisa, enfim, só voltando. É um assunto bastante extenso, tá? Quem tiver interesse nisso, vale a pena depois tentar pegar materiais, eu posso indicar alguns, vocês correm atrás de outros, porque tem muita coisa de qualidade, tá? E abordagens tem abordagens mais diferenciadas possível. E é legal porque eu particularmente acho válido vocês tentarem procurar alguma que não necessariamente seja exatamente igual a de vocês, mas que é algo que aproxime, até às vezes que desperte o interesse de vocês, e não necessariamente pode ser que não aconteça aqui na disciplina, tá? Mas às vezes só para entender o processo que seja interessante para vocês nessa construção da figura humana, tá? Até porque são vários e muito provavelmente vai ter algum deles que vai acabar sendo mais próximo do aquilo que vocês já fazem ou que vocês pretendem fazer. Então fica essa dica, tá? Muito bem. Só para explicar, tá? Outros exemplos, e eu reforço, tá? Cada um deles é uma abordagem bastante diferenciada, tá? Então, vale a pena conferir, até porque é interessante tentar ampliar esse leque de opções, porque ao pegar cada um deles e vendo a diferente abordagem de cada um deles, vocês vão tendo uma visão um pouco mais esclarecida do que seguir, de qual deles é uma abordagem mais próxima da de vocês, ou às vezes até que contempla coisas que vocês não sabem, assim por diante. Bom, hoje em dia, então, na era de YouTube, vídeos, etc., também, então, tem vários, tá? Então, tem canal, já citei o canal do Proco, por exemplo, tem uma parte só de anatomia, tá? Então, dá para explorar muito. Geralmente, essa galera que discute desenho na internet tem conteúdos muito específicos dessa parte de figura humana como um todo e aspectos bastante específicos da teoria em si, tá? Muito bem, das abordagens, o que a gente vai fazer? Então, hoje, em específico, eu vou tentar dar uma visão um pouco mais ampla, e justamente dentro dessa visão mais ampla, a gente vai tentar compreender as diferentes abordagens, diferentes técnicas e até diferentes particularidades que podem ajudar de algumas coisas, inclusive já coisas indiretas que vocês já tenham aprendido algumas técnicas e com elas dá para investir um pouco em figura humana. Coisa que eu estava começando a falar inicialmente, eu acabei esquecendo, só complementando. Então, por figura humana ser um assunto bastante extenso, aqui dentro da disciplina a gente vai simplesmente dividir em duas frentes. Então, a primeira parte, esse primeiro bloco, vai contemplar corpos. Então, a gente vai tentar entender a estrutura do corpo em si. Então, justamente tentar desenhar através de diferentes abordagens de técnicas, que já já vou chegar nisso, mas esse apanhado de técnicas tentar entender essa construção da figura humana, e depois a segunda parte a gente vai contemplar rostos. Por que a separação? Por que a ordem deles? Né? Então, basicamente, a ideia é que são conteúdos que dariam para ser dados da mesma forma, mas já que a gente divide, acaba tendo abordagens diferenciadas para cada um deles, e com isso, por consequência, um conjunto específico de técnicas para cada um deles. E eu reforço, tá? Não seria errado inverter, então, essa abordagem que vamos ter em corpo
Poderia aplicar para rosto e vice-versa, com certeza, mas é justamente para tentar ampliar um pouco mais, já que vamos ver duas coisas diferentes, não utilizar a mesma abordagem para cada um deles, mas já reforçando novamente que poderiam ser feito, tá? Mas tentar fazer uma experimentação do apanhado de técnicas para um, para depois tentar experimentar um outro apanhado de técnicas para outro. Beleza? Das abordagens, tá? E coisas que nós já vimos, inclusive em desenho 1, e são coisas mais básicas do desenho, mais estruturais, tá? Então, uma das abordagens de técnicas, medidas e proporções, que já adiantando, dando spoiler, é mais o que a gente vai focar na parte da estrutura de rosto. Vai ser mais a abordagem que a gente vai levar para rosto, mas só dando essa ideia também para corpo, já que é algo muito utilizado nessa construção da figura humana no desenho de corpo. Muito bem. Imagem clássica, tá? Então, se for pegar construção do corpo, tem as medidas e proporções, aquela coisa toda. E a partir disso, você tem a construção, então a figura humana, masculina, feminina, e através disso são estruturadas diferentes medidas e proporções a partir de algum elemento. Na figura humana, o que é muito comum é a estrutura da cabeça, por exemplo. Então, você utilizar medidas de cabeça, tanto a altura quanto a largura, você utilizar essas medidas para estabelecer a construção inteira do corpo. Então, tentar estabelecer comparações de altura, largura, etc., partes do corpo. Então, não sei se é possível para vocês enxergarem, mas tem várias anotações, tá? Tem vários rabiscados, e através deles tem alguns elementos construídos com algumas anotações de altura, de elementos, tanto da altura quanto estabelecer medidas de cabeça, etc. E começou a bateção aqui, vamos tentar. Espero que não esteja atrapalhando. Muito bem. Da parte, então, da construção da estrutura da proporção, então, como eu disse, já foi feito, né? Já foi algo que já foi explorado bastante em desenho 1, mas só retomando que vocês podem utilizar isso também na figura humana, e através disso, aquela história, até a brincadeira do lápis, né? De pegar o lápis e medir a altura e largura, aquela coisa toda. O que vem a ser isso, né? Então, nada mais é do que você utilizar uma régua imaginária e, a partir disso, você tentar elaborar medidas de proporções do desenho. Então, você tentar construir coisas de largura, altura, etc., e conseguir fazer marcações na folha e, através dela, depois conseguir chegar na forma e assim por diante. Dá para fazer um apanhado das outras técnicas, tipo, quem relembra aí, desenho 1, né? Então, a parte da estrutura de formas geométricas, aquele tipo de coisa, dá, com certeza dá. Então, é algo possível de se fazer. E construção, enfim, mostrando a parte de medidas de proporção, né? Estabelecer algumas indicações na folha e, através dela, conseguir elaborar esse esboço inicial e, a partir dele, ir refinando cada vez mais a silhueta, depois construir a forma e assim por diante, é uma das abordagens, tá? E isso vale, tá? É uma regra que vale tanto para. Fica a dúvida, né? Isso serve então para o desenho mais palpado para o realismo. Na verdade, assim, é algo comum a todos, tá? Então, é uma abordagem que pode servir para quem for desenhar estilo mais cartoon ou quem for seguir a linha mais de realismo, enfim, é indiferente, tá? Tanto faz para os dois casos, funciona nos dois. Então, eu diria nesse espectro, que vai desde cartoon até realismo, tanto faz para os dois, tá? Então, daria para fazer. Como eu já disse e apontei, tá? Um exemplo bastante clássico, o livro dos Simpsons, que traz essa construção, essa base através de formas geométricas, porque é necessário num grande estúdio para conseguir criar uma uniformidade entre os funcionários, que são diversos, tá? Centenas de gente desenhando os mesmos personagens, então tem que criar uma padronização muito grande, e através disso, nada melhor do que as formas geométricas estabelecer essas proporções no desenho para ter essa garantia que os desenhos vão ser semelhantes uns aos outros, tá? E aí, desenhando através de livros, tá? Então, se for pegar lá o método Marvel de se desenhar, também quadrinistas, no geral, têm essa estrutura muito básica, até porque eles se alimentam muito desse conteúdo, né? E justamente
Tentar estruturar personagens caricatos que tragam características muito bem definidas de cada um deles, e essa construção ser feita através da medida da cabeça, por exemplo, e assim por diante. Então, tem alguns outros elementos, o brutamontes, o mais esguio, o mais ágil, coisas desse tipo. Seguindo aí uma linha mais clássica, tá? Justamente leva bastante a rigor, é algo que vem desde o Renascimento, essa parte de estruturar o corpo através do estudo, desde a antropometria, então essas medidas do corpo, da parte, as diferentes partes do corpo, a amplitude, a rotação, girar a visão 360, tentar estudar não só o corpo em si, mas a própria estrutura, como os grupos musculares, os ossos, etc. Então, ter tudo isso em mente, porque vai influenciar no desenho. Não vou mentir, vai, apesar que eu acho que já segue algo muito direcionado e muito aprofundado para um desenho, porque é aquela história que hoje você vê com computação gráfica tem essa preocupação, né, de conseguir. Você vai animar um personagem, e isso às vezes é engraçado, é um personagem bastante cartoonizado, mas você vê que a equipe que conseguiu desenvolver aquela construção do personagem em 3D, fez o rigging dele, fez toda a setagem de características técnicas daquele personagem em 3D, tem essa preocupação com a movimentação do corpo, como que a musculatura vai reagir, porque justamente por ser algo computacional, você consegue agregar muita informação ali, então às vezes coisas que não entendo por que você tem que se preocupar com os grupos musculares de um personagem cartoonizado. E eu entendo, mas às vezes não é com o grupo muscular em si, mas justamente como o corpo vai reagir a diferentes movimentos e por que, que isso é importante. Então, se você for levantar o braço, se você for rotacionar, se você for fazer qualquer coisa, vai ter uma consequência a partir desse movimento, e por conta disso, vem todo um conjunto de coisas que já são automatizadas. Então, por exemplo, o tecido já vai reagir de uma determinada forma, o corpo, a própria musculatura vai reagir de uma forma. Com isso, você não precisa ficar ajustando o personagem sempre. Então, tem coisas que são mais automatizadas. Então, nesse ponto faz bastante sentido. Mas às vezes eu acho que beira um pouco o exagero quando você quer fazer um desenho, seja ele qual for, onde vai estar inserido um personagem, seja ele qual for, e a partir dessa pose você ter toda uma preocupação com o grupo muscular, os ossos, etc., sendo que no final, sei lá, é um personagem que vai ter toneladas de armadura que não vai enxergar nada daquilo, sabe? Então, eu acho que é interessante no sentido de estudo, de você conseguir compreender e ter essa ideia das consequências, isso eu concordo que é bastante interessante, mas ter que levar isso à risca para todos os desenhos que vocês forem fazer, beira um certo exagero, tá? Então, fica a ressalva que eu acho importante estudar, mas também tem um pouco de ressalva aí que algumas coisas podem ser mais compromissadas, um pouco mais soltas, etc. Seguindo. Enfim, estudos clássicos, né? Então, da medida do corpo, aquela coisa toda que eu tinha comentado, e das medidas básicas, né? Então, juntando um pouco das duas coisas, tá? Então, tem essa proporção com a medida das cabeças, que pode ser substituída, por exemplo, por uma forma geométrica simples, o círculo, por exemplo, e aí estabelece algumas relações de altura, medidas, enfim. Esse negócio de medida, talvez, sempre que eu for comentar a medida, eu vou ter uma ressalva muito grande em relação a isso, tá? Porque eu acho que ajuda, tá? Deixa eu tentar explicar. Eu tenho um pouco de aversão a essa abordagem, tá? E eu vou tentar explicar o porquê. É assim, ajuda, com certeza ajuda. Tem muitos autores que têm esse tipo de abordagem, com certeza, e eu reforço isso. É algo utilizado no desenho? Sim, eu utilizo também algumas dessas estruturas para desenhar, com certeza. É obrigatório utilizar esse tipo de coisa? Não, com certeza também não. E por que eu tenho essa ressalva, né? Justamente porque, já adiantando, como eu expliquei, a gente vai ter essa abordagem para rosto, tá? Então, rosto eu vou acabar reforçando um pouco mais isso, vocês vão ver, e eu vou falar das minhas ressalvas novamente, vai ser um pouco repetitivo, mas enfim. Quando a gente tiver a abordagem de rostos, eu vou explicar, e isso fica bastante nítido, mas só adiantando, só para não deixar no ar, né? Tipo, eu tenho a versão a esse método e pronto, fica assim e acabou, vamos falar de outra coisa. É basicamente o seguinte:
Eu acho que ajuda, principalmente para quem está começando, é legal você ter essa parte de uma estrutura básica para conseguir aprender o desenho da figura humana, questão toda, inclusive é o que estamos discutindo aqui hoje. Mas chega um momento que eu acho que você tem que se libertar um pouco disso. E por que eu quero chegar nesse ponto? Porque a, toda e qualquer padronização é muito perigosa, tá? E justamente quando você estabelece que todos os personagens ele têm uma mesma proporção, cai no ideal um pouco Playmobil e Lego, sabe? Aquela coisa que todos os personagens meio que se parecem porque utilizam, por consequência, a mesma estrutura. Então, imagina, tá? Estamos isolados, estamos em meio à pandemia, não dá mais para fazer o exercício que eu fazia em sala, logicamente, mas um exercício muito básico que eu pedi era justamente tentar olhar os colegas de sala e tentar enxergar uma padronização, tipo, você se parece com os seus colegas e vice-versa, sabe? Então, questão de altura, proporção do corpo, enfim, várias relações de medidas que nós poderíamos ter, e você pensar em traçar e tentar se identificar, você conseguir identificar essa padronização nos seus colegas. Então, é algo que leva a se questionar. Eu vi a galera tá comentando da mudança de cor, né? Deve ter sido algum ajuste que eu fiz aqui que não deu muito certo, tá? Já já eu tento corrigir, assim que eu tiver um tempinho que eu já ajusto, mas sim, tá. Aqui tá oscilando também, não sei porquê, já já tento descobrir. E enfim, em relação a essa parte da padronização, reforçando isso, então vai ser muito comum, como eu disse para vocês, tá? E principalmente se for pegar esses autores mais clássicos, você pega muito, vou desenhar a estrutura de um corpo, beleza. A altura do homem, 8 cabeças. Então, tanto o homem quanto a mulher é estruturado a partir de 8 cabeças. Aí você quer fazer uma proporção mais heróica, aí já varia. Alguns falam, é 9, 9,5, até 10, beleza. Aí você quer fazer uma pessoa baixinha, 7 cabeças, sabe? Então, como eu disse, eu acho muito arriscado você criar essa padronização, até porque pode funcionar para um desenho, sei lá, um desenho genérico funciona. Eu preciso desenhar um personagem que genérico vai funcionar, lógico. Mas eu acho arriscado essa coisa de você sempre se basear nessa questão de medidas. Então, assim, todo personagem que eu for desenhar, já por obrigação, eu vou construir essa medida exata de cabeça. Entenda bem, tá? Eu não estou achando errado o método de utilizar proporções, então, justamente, seja a cabeça, seja qualquer outra parte do corpo, para você estruturar a relação de altura do teu personagem ou largura, seja o que for, não é isso. Mas esse tipo de conjunto de regras, onde todo personagem vão ser feito através dessa medida de altura de 8 cabeças, tá? Então, eu acho complicado isso. É como se fosse falar, todas as pessoas possuem, homens possuem 1,80 m e mulher possui, sei lá, 1,70 m. Então, isso é padrão. Todas as pessoas são assim. Não necessariamente. E, para dizer que eu não estou mentindo, então tem vários livros, como eu disse, utiliza essa unidade de medida. Ela existe, tá? Não dá para negar. E como eu disse também, principalmente para quem está iniciando, é um bom guia, não tem como mentir, tá? Serve para essa relação de altura, estabelecer medidas de uma maneira bastante simplificada e vocês vão achar muito em relação a esse tipo de conteúdo, tá? Outro exemplo. Já algo, eu tenho um pouco de aversão com essa unidade básica de medida, tá? Como eu disse, não é utilizar o número de cabeças, por exemplo, para estabelecer uma altura, não é isso, mas um número fixo de cabeças, aí eu já tenho um pouco de ressalva. Agora, algo que me agrada, justamente, tentar utilizar partes do corpo como se fossem elementos tridimensionais. Então, como se fosse um boneco, sei lá, um brinquedo, seja o que for, que você consegue destacar essas partes do corpo, então braço, antebraço, perna, etc. Um manequim de madeira. Boneco de madeira, que a gente vai ver já já o exemplo, e eles são excelentes bases, tá? Então, para você conseguir fugir um pouco, chega uma hora que a gente fica, principalmente nesse método de construir visão de frente, visão de lado, coisas desse tipo, não são raros as vezes que o teu personagem fica bidimensional demais. Então, para você conseguir sair desse bidimensional e conseguir migrar para o tridimensional,
Essa abordagem de conseguir entender os volumes como se fosse um manequim, então esse teu personagem, você conseguir entender que cada uma dessas partes do corpo, ela tem uma tridimensionalidade e tem que ter obrigatoriamente essa relação entre essas diferentes partes, ou seja, o braço vai ter que se encaixar no tronco, que vem a cabeça, pescoço, etc. Você entender que essas partes precisam consequentemente se encaixar, e aí é algo que eu falo. Ah, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Sim e não, porque sim, é uma regra que todos sabem que as partes do corpo se encaixam, beleza. Da tridimensionalidade também, beleza. Mas essa relação, não sei se vocês já tentaram fazer, tá? Um personagem que vocês desenvolveram e tentar estabelecer as vistas, quais são as vistas desse personagem, que eu quero dizer com vista, tipo, vista frontal, de lado, 3/4, etc. Então, quando você desenvolve esse personagem e precisa, por consequência, estabelecer essas vistas, vocês descobrem algum ângulo específico vocês não têm tanto costume de desenhar, então já arrisco a dizer, quantos personagens vocês desenharam? Deixa eu voltar aqui, ou adiantar, deixa eu ver. Quantos personagens de vocês já fizeram de frente? Provavelmente muitos, mas totalmente de lado, eu já arrisco a dizer que não é muito comum vocês fazerem um personagem totalmente de lado. E aí o ponto que eu quero chegar é que sim, a gente sabe que a cabeça encaixa no pescoço, que encaixa no tronco, beleza. Mas vocês já pararam para pensar as relações de largura? Qual a largura da cabeça em relação a essa largura da cabeça? Qual a largura do pescoço, tronco? Onde que o braço se encaixa no tronco? Porque você fala, de lado, beleza, encaixou aqui em cima, massa, mas e de lado? Onde é que fica mais ou menos o braço? Elementos de rosto, depois que a gente vai ver. Temos a bendita orelha. Onde é que fica a orelha na cabeça? Fala, mais ou menos aqui, legal. Nariz vai até onde? O queixo, boca, enfim. Essas relações de distância e tem ângulos, é aquela coisa. O nosso personagem não é totalmente reto, então tem essa curvatura da coluna, etc. A gente vai ver que tem alguns detalhezinhos que parecem muito óbvios, que sim, é nosso dia a dia, né? A gente se olha no espelho, a gente tem ideia desse tipo de coisa, mas na hora de desenhar a gente vê que não é tão, sim, claro, tão evidente, tão básico, que coisas que aí justamente leva essa consideração da prática, né? Então, a partir do momento que a gente for praticando isso, a gente vai entendendo um pouco mais. Muito bem. Esse livro, então, eu reforço, tá? Não tenho nada contra as medidas de cabeça em si, e esse livro se baseia muito a partir delas. E eu acho isso um pouco discutível também, tá? Então, estabelecer aqui todo tronco, obrigatoriamente, ele tem a largura de duas cabeças, a altura de duas cabeças, enfim, são coisas que eu acho que é legal, como uma base, você conseguir entender que isso pode te ajudar para desenhar, mas você levar isso como uma regra, levar isso muito à risca, que é uma verdade absoluta, eu acho muito arriscado, tá? Mas aí vai de cada um. Enfim, reforçando. Outras coisas, tá? Outras abordagens. Então, se for pegar grid, então utilizar o grid, tá? Linhas de grid básica, tentar estabelecer relações no papel de altura, largura, silhueta básica e depois redefinir. Dá para usar cada uma delas, tá? Nesse caso, eu diria que a figura humana ela acaba ficando mais um desenho de observação em si, seja modelo vivo, seja por foto, seja o que for. Então, não é errado, é uma abordagem legal. Como eu disse, eu só acho arriscado que às vezes você acaba reforçando muito chega a ser um desenho bidimensional e não necessariamente tridimensional, que é uma abordagem um pouco diferente que a gente vai tentar. Muito bem, dessa degustação de técnicas, tá? Então, pegando o grid, por exemplo, estão utilizando uma foto, tá? Uma foto qualquer. Como eu disse, poderia ser um modelo vivo, poderia ser uma foto, o que for. Muito bem. Utilizando, então, a folha A4 como uma moldura, a gente vai utilizá-la como base. Medidas da cabeça, tá? E aí, através dessa medida das cabeças, a gente consegue estabelecer, então, essa medida de 8. Você fala, tem sentido, tá vendo? Uma foto, uma pessoa real, tem 8 cabeças. Beleza, não vou entrar nessa discussão, mas beleza. Então, estabelecemos aí. Dá também para aproveitar já a própria medida da cabeça, estabelecer também linhas na vertical. Então, a gente cria uma unidade de medida, onde temos um grid horizontal,
desculpa, vertical e horizontal. Então, todos dois. E através disso, a gente já criou um quadriculado nessa folha, tá? Nesse caso, um padrão de 9 de largura por 8 de altura. Então, a gente conseguiu criar essa métrica, onde dentro de cada uma dessas caixinhas, vamos ter um elemento em específico. Então, por exemplo, na batalha naval, né? Então, nessa caixinha aqui, sabemos que tem um rosto. Então, vamos ter que encaixar o rosto dentro dessa caixinha. Pois a caixinha de baixo, temos uma parte aqui do pescoço, onde vai ligar com o tronco e assim por diante. Então, a gente vai fazendo, sabe, por exemplo, os braços estão abertos, quantas caixinhas vai até o lado. Então, a gente sabe que o dedo, por exemplo, encosta nessa caixa e assim por diante. Dá para trabalhar outras métricas, tá? Espaço negativo, por exemplo, onde temos um recorte aqui da figura. E aí, dentro dessas caixinhas, sabemos quanto que falta. Então, parte externa, espaço negativo, né? Ou parte interna do corpo. Então, conseguir trabalhar uma relação de positivo e negativo. E, através disso, estabelecer o contorno, tá? Autores e referências, tá? Referências clássicas. Então, é engraçado que, ao mesmo tempo, eu refuto alguns autores clássicos, mas gosto muito do Loomis, que é um autor clássico. Mas, enfim, acaba sendo incoerente da minha parte. Mas, enfim. Utilizando o Loomis, tá? A abordagem do Loomis. O que eu gosto, o que eu não acho tão legal nele? O que eu gosto é assim, a abordagem dele, a didática, é algo que eu gosto bastante. Algumas coisas eu tenho algumas ressalvas, tá? Em relação a essa parte de decorar medidas, tá? Porque, e ele, nesse caso, eu acho que ele faz muito bem, mas dá para ver muito disso nos desenhos dele, é que fica aquele visual mais clássico de figura humana, tá? Então, tanto do homem quanto da mulher, o que pode ser bom ou ruim, mas é muito comum e ver essa unidade que ele cria essa padronização de medidas, coisa que eu sempre, como eu disse, acho muito perigoso. E ele estabelece várias relações, tá? Então, ao longo dos anos, a altura da pessoa, aquela coisa toda. Estruturar, então, formas mais simplificadas, e isso estruturando o corpo, isso eu acho bacana. E algumas outras coisas para conseguir dar movimento na figura humana. Depois a gente vai ver isso de uma maneira mais específica, tá? Mas só dando a entender que é importante essa forma mais simplificada para conseguir entender esse movimento, essa amplitude do corpo e através disso depois conseguir estruturar as partes mais orgânicas. Mas mais para frente. Então, altura ideal, altura heróica, aquela coisa toda que a gente já falou. É interessante porque, por exemplo, se você for pegar o Loomis, que é um autor mais clássico, e for pegar o Alex Ross, por exemplo, que é um artista contemporâneo, você vê a similaridade, não são raras às vezes, inclusive, eu já peguei entrevistas do próprio Alex Ross falando que ele se inspira bastante no Loomis, e mesmo quem não tivesse falado, dá para ver claramente, né? Então, a esquerda é Loomis, a direita é Alex Ross, a gente vê muito a base, né? A base dessa anatomia, essa construção do desenho, então, é muito natural, né? Então, ele se estruturou nesse artista para evoluir no traço dele, então é algo muito característico dele, a gente enxerga muito no traço, e até porque você vê que o próprio traço do personagem do Alex Ross, ele traz muito nas figuras masculinas e femininas esse visual mais clássico, né? Então é quase que uma campanha publicitária dos super-heróis, né? Então é o diferencial dele, é onde ele conseguiu se destacar no mercado, mas isso é muito marcante no traço dele, tá? Então, como sempre, tem a galera que gosta, tem a galera que nem tanto. Então, eu acho que merece o respeito, tá? Muito bem, outros exemplos aí do Alex Ross. Seguindo, e nisso, tentando ter algumas abordagens mais diferenciadas, né? Quando a gente fala em figura humana, tem diversos estilos, entre eles a galera que desenha quadrinhos, por exemplo. Então, Greg Capullo, ele tem esse estilo, então ele tem um visual muito mais estilizado, então ele já traz um pouco de cartoon para essa parte de figura humana. Então a gente vê que figuras masculinas e femininas já trabalham algo mais caricato, algo mais forçado, né? Então algo já se destaca mais tanto nas medidas da anatomia em si, mas a própria construção da figura humana, né? Então já é algo bastante que diferenciado de um para o outro. Eu vi a parte da cor. Deixa eu só tentar ajustar um negocinho aqui, rapidinho. Deixa eu ver se resolve.
Vamos ver. Espera aí, só um segundo, já coloco na tela aqui, peraí. Não, acho que eu falhei, mas vamos tentar, vamos tentar. Espero que tenha arrumado, mas acho que eu falhei miseravelmente, mas vamos ver. Muito bem, seguindo. Acho que eu ainda não consegui, mas enfim, espero que não atrapalhe muito vocês. E, enfim, voltando à questão dos estilos, então, puxando mais para quadrinhos, né, a gente vê muito aquela coisa já bem caricata, né, bem forçada mesmo, da figura masculina, a figura feminina. Construção, né, se for pensar no realismo propriamente dito, né, então tentar estudar a estrutura do corpo humano como um todo, então a estrutura de ossos, músculos, etc. E algo já, como eu disse, falhei miseravelmente, eu ainda continua piscando. Depois eu tento investigar o porquê disso. Mas aí indo para outras estilizações, né, se for puxar mangá ou anime, o que for, então também tem um traço muito característico, e nisso já bagunça, por consequência, tá, essa medida de número de cabeças, então até porque são Professor, personagens... Oi. o senhor está compartilhando tela? Ah, foi mal. Não passa nada. Hoje é o dia. Eu tava pensando que o problema maior hoje ia ser o barulho, mas não. São minhas atrapalhadas hoje. Pera aí. Acontece, acontece. Deixa eu voltar aos exemplos. Pera aí. Então, aqui, na verdade, apesar de ter um acabamento de pintura um pouco mais realista, já é um traço um pouco estilizado. Aqui, bastante voltado para quadrinhos, né? Então, já algo muito focado essa parte de quadrinhos. Um estudo mais puxado para o realismo, então tendo essa preocupação não só com a parte da estrutura de ossos, né, de músculos, etc. Eu acho que é um estudo válido como estudo, mas não necessariamente algo que seja prático para você fazer a cada desenho que você for fazer da figura humana. E aí o que eu estava dizendo agora, justamente sem a imagem para vocês, né? Então essa estrutura que puxa muito para o mangá, para o anime, né? Então por consequência, por você já ter um personagem com esse tamanho de cabeça já diferenciado, por consequência, você sabe que a altura do personagem não vai seguir aquela proposta de 8 cabeças. Então, já ficaria um personagem muito alongado para esse tamanho de cabeça. Então, para conseguir trabalhar esse tipo de anatomia, então já é um número diferenciado, tá? E aí isso já quebra um pouco a regra que eu falei que todo personagem vai ser feito através de 8 cabeças. Então, quem disse, sabe? Não necessariamente. Então, vai depender muito da anatomia da estrutura e que é importante lembrar, nesse estilo específico, por exemplo, nesse desenho, a gente sabe que essa é a ficha do personagem e essa personagem, por exemplo, vai ter essa altura estabelecida em 6,5 cabeças. Beleza, então ela sempre vai manter essa relação. O que não pode é nos desenhos depois consequentes dessa mesma personagem, isso variar, que tem horas que ela aparece com 5, tem horas que aparece com 8, então quer dizer, tem que manter esse padrão, tá? Se o padrão é esse que foi definido, beleza. Ah, mas o professor disse que não poderia usar a cabeça. Não, não é isso que eu disse. Então, nesse caso, você pode estabelecer sim um número de cabeça, que não é necessariamente 8, então 6,5, mas você sabe que essa quantidade de cabeça estabelece a medida dessa personagem. Então, essa personagem específica vai trabalhar com essa proporção.
Outro exemplo, tá? Então, 3,75. Olha que número bizarro. Então, lógico, olha o tamanho da cabeça da personagem. Então, é a personagem com a cabeça bastante avantajada, vamos colocar dessa forma. E depois, por consequência disso, já trabalha o tamanho do corpo dela, tem uma quantidade muito menor. E mesma coisa que vale para o outro, tá? Sempre que for desenhar essa personagem, vai ter que manter essa relação de proporção. Então é importante, isso serve como ficha do personagem, tá? Você utilizar essas unidades de medida, não tem problema nenhum. Só é importante lembrar que essa parte da quantidade de cabeças vai depender muito do estilo adotado, tá? Então, se você vai seguir uma linha que puxa mais para o realismo, se vai ser mais para o cartoon, se é um cartoon bastante estilizado, isso tudo vai variar, tá? Então, essas medidas vão variar bastante. Difícil criar uma regra, tá? Agora, lógico, dentro da tua proposta, depois que você estabeleceu essas medidas, aí é só seguir. Algo que a gente consegue encontrar aí pela internet afora, e eu acho muito legal, é quando pega esses exemplos de estúdios, tá? Então pega Disney, por exemplo, DreamWorks, enfim, etc. E pega esses personagens mais estilizados e a galera tenta dar uma proporção um pouco mais realista. E faz o comparativo, né? Então, o original estilizado da esquerda e essas proporções alteradas o da direita. Então dá para ver que ainda conseguimos reconhecer a personagem, mas ver que tem algumas, apesar das semelhanças, a anatomia de cada uma delas é diferente. Tem uma série toda que fizeram com as princesas Disney. Então, não é a parte de redesign, tá? Tem isso também, mas não é isso. Mas é justamente simplesmente mudar as proporções. Quando você pega aquela coisa mais estilizada, mais cartoon, e depois tenta trabalhar uma linha mais realista, não é aquelas coisas meio bizarras que a gente acha, que simplesmente aplica uma textura realista, não é isso, mas justamente as proporções do corpo mais realistas. Então, é um exercício que eu acho muito legal e até de repente quem tiver interesse em fazer, de repente a gente até poderia pensar num desafio, né, Mike? Então são coisas bem legais, eu acho que vale o teste. Muito bem, seguindo. Da etapa de degustação de técnicas ainda, tá? Ângulos e proporção. Então isso é algo Natal, que... Oi. as proporções elas vão variar de acordo com o estilo, né? Mas não existe uma regra de, por exemplo, a, a diferença que um dorso vai ter que ter das pernas de proporção. Não teria isso também envolvendo, por exemplo, aquele caso que era da família Good Guy, que no caso eram 3,5 cabeças. Não teria também as regras próprias de proporção entre o dorso e as pernas? Tem assim. Deixa eu voltar rapidinho. Se você for considerar a ficha do personagem em si, então, por exemplo, você definiu um personagem, você sabe que o teu personagem, esse personagem claramente não é proporcional, vamos dizer assim. Então ela é completamente desproporcional. Mas dentro, vamos tentar, é um negócio meio bizarro, deixa eu tentar explicar. Dentro da desproporcionalidade dela, ela está seguindo o desenho que foi adotado, ou seja, o estilo do desenho é esse. Então a gente não vai entrar no mérito que a cabeça dela é enorme, porque é o estilo do desenho. Então, coisa que a gente tem que tentar entender. Uma das coisas é o estilo, então esse é o estilo adotado. Então o padrão do desenho é esse, tá? Então seria estranho a gente tentar fazer essa cabeça do personagem com um tamanho mais real. Não é isso. O desenho se propõe a trabalhar com essa proporção. O que é importante, depois até eu mostrei um pouco ali rapidamente no dos Simpsons, mas que tem um livro que trabalha só isso, é justamente essas unidades de proporção de cada um dos personagens. Então, lógico, como todo desenho de animação, e aí voltando ao que eu tinha comentado dos Simpsons, são estúdios enormes, quando não são raras vezes que eles terceirizam. Hoje em dia, acho que quase tudo no planeta é feito na China. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente mandam essas folhas, a galera já está até citando. Tem essas fichas de personagens, onde tem toda essa definição das características, tá? De medidas, de como que se desenha, as diferentes vistas para conseguir entender como é que se faz esse personagem. E aí eles mandam para esses estúdios produzem. A seriedade disso é porque essa ficha ela tem que ser tão bem definida a ponto de não te dar liberdade nenhuma. Um caso bastante específico nacional nosso é Maurício de Souza. Não sei se vocês já tiveram interesse em pegar.
mas tem fichas de teste deles. Se você, por exemplo, quer desenhar para os estúdios Maurício de Souza, então você tem toda uma tabela de padronização dos personagens, tá? Vamos pegar só a Turma da Mônica, por exemplo. Então, não vou nem entrar na Turma da Mônica jovem, mas Turma da Mônica clássica, tá? Aquele lá, aqueles baixinhos, tudo. E você tem que tentar entender a padronização de cada um deles, porque assim como acontece nos estúdios de animação, então o Estúdios Maurício de Souza, quando faz os quadrinhos, todas as páginas, sem exceção, todos os personagens, por exemplo, vamos pegar só a Mônica. Todas as Mônicas que aparecem em cada um dos quadrinhos têm que se parecer. Então seria muito bizarro se não se parecesse. É como se fosse uma pessoa diferente para cada quadro. E isso é legal porque é um exemplo muito clássico que, por exemplo, quadrinistas têm esse desafio de você conseguir trabalhar um mesmo personagem, e isso a gente está falando de construir visualmente a parte da anatomia em si e a própria tridimensionalidade, porque o teu personagem ele vai se rotacionar, ele vai ter uma hora que ele vai estar de lado, tem uma hora que ele vai estar de frente, tem uma hora que ele vai estar inclinado, olhando para cima, para baixo, enfim. Indiferente do desenho, ele sempre, obrigatoriamente, tem que se parecer a mesma pessoa. Então não tem que dar margem para isso. E aí, isso, por consequência, tá levando essa ideia do quadrinhos. E quadrinhos é um bom exemplo, porque se for pegar o Homem-Aranha, por exemplo, então tem diversos artistas que desenham o Homem-Aranha. Então, lógico, tem o estilo desenho da pessoa. Então, eu sei que uma revista, você acompanha muito, você começa a decorar os desenhistas. Então, você sabe que aquele traço específico é de um determinado artista, aquela outra revista é de outro artista, mas indiferente do artista, você sabe que todos eles estão desenhando o Homem-Aranha. E em cada um daqueles quadros feitos pelo mesmo artista, você sabe que, indiferente de cada um daqueles quadros, é o mesmo personagem. Então, essa é a ideia. As proporções. Existem regras de proporção para personagens estilizados? Tem, com certeza tem. Eu trago um exemplo clássico, tá? Depois eu até posso mostrar aqui para vocês. Meninas Superpoderosas, tá? Vocês conhecem as Meninas Superpoderosas? Então, se for pegar aquele traço extremamente simplificado, elas têm guia sim, tem guia de personagem. É o exemplo clássico, tá? É um desenho feito para animação. Então, todo desenho de animação tem que ter uma ficha muito séria dessa construção dos personagens, porque não pode dar margem para qualquer liberdade do artista, porque isso quebra a padronização, tá? Então, foge. Então você pega que são personagens extremamente simplificadas, tá? Mas tem todo um guia muito sério, rígido, para você seguir e o desenho tem que ser exatamente daquele jeito. Então é um controle de qualidade bastante fervoroso aí para os desenhos mais simples, tá? Se for pegar então os mais detalhados ainda, nem se fala. Então são voltando, casos como esse tem toda uma construção e preocupação com a proporção tem, mas proporção do desenho, tá? Não dá para dizer que é uma proporção realista, obviamente que não. Mas sim, eles têm preocupação de trabalhar aqui. O braço dela, por exemplo, não pode mudar de tamanho quando ela estica. Tem recurso de animação, mas só para não confundir, tá? Ela não pode ter uma medida diferente toda vez que ela vai se movimentar, tá? Então, tem alguns recursos de animação de esticar e achatar, mas não vamos confundir, uma coisa por vez. O desenho animado Steven Universe é bem conhecido por ter uma abordagem mais livre disso, tem uma variação grande. Então, aí, Lilian, o que eu posso dizer é assim, tem decisão de produção, tá? Mas se for voltar, por exemplo, para os Simpsons, que é um desenho muito assim, várias temporadas, né? Então, sei lá, não sei nem mais quantas está hoje, mas são muitos anos, né? E aí, por consequência, isso vai sendo trabalhado, um redesign, um refinamento, e aí a gente consegue identificar duas coisas. Quando você pega as temporadas iniciais dos Simpsons, o desenho tem variação, tá? Para os atuais, então você vê que eu não estou nem falando do original clássico, tá? Tô falando do próprio já mais próximo possível da primeira temporada. O traço já evoluiu, você vê que eles já estão mais arredondados, mais definidos, já é um traço muito, sim, melhor trabalhado, e além disso, a qualidade de animação. Então, a quantidade de quadros, taxa de quadros, movimento, então é algo que é muito mais trabalhado nas recentes. Então você vê que varia muito. Então, tem essa adaptação. Agora, lógico, tá? Tem, às vezes o próprio artista, o próprio diretor tem essa vontade de conseguir apropriar mudanças. Então, o Steven Universe, arrisco dizer, que é um personagem que ele foi crescendo ao longo da série. Então, ele vai envelhecendo, né? Então, você vê que as primeiras temporadas ele é bem mais novinho,
e depois ele vai ganhando um pouco mais de idade. Então, com isso, por consequência, o personagem vai mudando. Mas não mudando a ponto radical, que você pega, sei lá, as últimas temporadas, que eu não assisti, sem spoiler, por favor. E aí você pega as últimas temporadas e você não reconhece. Por exemplo, você está passando na TV, que desenho é esse mesmo? Não, você sabe de primeira. Mas lógico, se você for comparar um olhar ali, mais uma análise, né, mais bem feita, você vai ver realmente que tem variações do traço, mas aí é decisão de cada uma das produções, tá? Beleza? Muito bem. Seguindo, dúvidas vão dizendo. Assim, a degustação de técnicas, então, dos ângulos e proporções, né? Então, justamente tentar entender algumas relações aí do corpo e por que elas são importantes, né? Então, esse canal, por exemplo, então da Azul e Hong, o que eu acho legal nele é um desenho mais voltado para moda, tá? Mas a gente consegue extrair algumas coisas que são bem legais e acabam sendo muito úteis, então, para o desenho no geral, tá? Da figura humana no geral. E aí ela trabalha, dá para ver o canal, tem vários desenhos com dicas boas, depois confiram. E ela traz a base, tá? Para você iniciar o desenho, então tem algumas estruturas bem legais que ela faz o seguinte, e eu acho uma abordagem interessante. Você pega a figura humana por si só, tá? E aí, através disso, você trabalha uma estrutura simplificada. É o famoso boneco de palito. Então, eu escuto muito. Ah, professor, a única coisa que eu sei desenhar é um boneco de palito. Exato, e é exatamente o que a gente precisa agora, um boneco de palito. Então, a gente trabalha a estrutura do corpo pensando como se fossem palitos. Simplesmente assim. Então, você pega o braço, eu não vou nem entrar no mérito qualquer, enfim, metáforas da modelo com palito. Não é esse o ponto, mas tentando pensar em estruturas de palito, tá? Se for pegar toda a estrutura do braço, como se fosse um palito, o antebraço outro palito, o tronco um palito e assim por diante, você consegue começar a estabelecer algumas unidades de medida. Ou seja, se eu for pegar só a perna, por exemplo, qual o tamanho da perna? Então, essa perna você vai conseguir estruturar, tipo, de onde vem do quadril até onde vai no joelho, do joelho até o calcanhar e assim por diante. Então, você vai estruturando essas pequenas barras, então segmentos de reta, nesse boneco de palito, como se fosse uma estrutura de arame, e você vai estabelecer duas coisas. Uma, a unidade de medida, sim, você já consegue, e você consegue o ângulo também, ou seja, qual o ângulo de perna que ela está. E aí, nisso, por consequência, você vai estabelecendo alguns comparativos e algumas unidades de rotação, por exemplo. Quando você tem as pernas afastadas, você consegue comparar esse arco que consegue ligar os dois joelhos, por exemplo, os dois pés e assim por diante. Então você vai conseguindo criar algumas relações num desenho ainda muito simplificado, mas que já dá para comparar se ele está parecido ou não com a sua referência. E aí você vai comparando nessa unidade extremamente simplificada, tá? Boneco de palito, mas você já vê, por exemplo, se a modelo, se o teu desenho está na mesma pose da modelo. E caso não esteja, o que está errado? Tá, o braço não está muito arqueado, tem que colocar mais para cima, mais para baixo. Então você vê, num desenho completamente simplificado, você já consegue comparar esse tipo de coisa. E a vantagem? Qual a vantagem? Primeiro, velocidade. Um boneco de paleta é muito mais rápido de ser feito do que um personagem totalmente detalhado. Outra coisa, arrependimento. Se você fez alguma coisa errada, imagina, você já fez o desenho todo detalhado, os músculos, luz e sombra, tudo aplicado, perfeito. Pô, mas o braço está errado, ele está torto. Ah, não vou apagar, esquece. Não apago mais. Já está totalmente detalhado, já fiz a luz e sombra, acho que foi o melhor acabamento que eu fiz na minha vida, mas está torto. Ou está pior ainda. Pior do que o ângulo tá errado, é assim, tá desproporcional. Eu fiz um braço muito pequeno, fiz um braço muito grande. E eu vejo agora claramente que está errado. E agora? Como corrigir, né? Não vai corrigir, vai deixar daquele jeito. Então, por quê, né? Então a vantagem de você fazer palito é que você não só compara isso muito rápido, como que se bater um arrependimento, você corrige muito rápido também. Então são vantagens. Da moda, a gente ainda precisa dezenas e dezenas de croquis desses para entregar. Ah, sim. E aí isso vale para tudo, tá? Acho que moda é um caso clássico, tá? Que você vai ter que fazer muitas estruturas, né? Então é aquela coisa que
Vamos considerar que a pessoa está desenvolvendo vestidos, né? Então, para vestidos, você vai ter que fazer muitas bases, né, para esse vestido, mas vale para muitos, né? A gente estava falando de animação. Animação você vai ter que fazer animação 2D, por exemplo. Vai ter que fazer vários desenhos para o personagem se mexer. Quadrinhos, você vai ter que desenhar aquela pessoa várias e várias vezes para dar essa sequência, né? E enfim, então não tem para onde fugir, tá? É difícil você ter essa preguiça de ter que fazer outro desenho. Pô, o que você mais vai fazer são outros desenhos. E aí você, com o tempo, logicamente, você vai pegando prática, isso vai ficando cada vez mais rápido. O que eu estou comentando algumas coisas de estrutura base do desenho, tem coisas que ou você vai fazer meio que no automático, ou algumas coisas você até nem vai chegar a fazer. E eu comento, o meu jeito de desenhar é muito padrão, é muito passo a passo. Então eu gosto de fazer estrutura geométrica, eu gosto de fazer essas linhas, arquear, esse tipo de coisa, eu faço, porque é onde eu consigo me estruturar. E eu já tenho um amigo que ele é completamente diferente, ele faz uma anatomia meio maluca, ele já enxerga o personagem pronto. Então, às vezes, ele começa a desenhar a partir do pé e eu falo, pô, não vai dar certo, né? Não vai encaixar isso aí na folha. E ele faz encaixe e fica muito bem feito. Então, é assim, eu não tenho, assumo completamente, não tenho a habilidade dele de já ter essa característica que eu consigo já enxergar o desenho pronto na folha antes de fazer. Então, eu tenho essa necessidade de começar a estruturar. Então, eu tenho que rabiscar mais. Eu preciso fazer essa estrutura base, eu preciso ver se a altura do meu personagem vai caber na folha, eu faço essa parte do ângulo. Então, como eu disse, eu faço algo mais passo a passo. Então, clara evidência. Ele enxerga, é impressionante. Pelo menos todas as vezes que eu acompanhei, deu certo. Então, ele realmente se garante. E ele faz umas coisas meio bizarras. A gente estava falando de Homem-Aranha, por exemplo, então às vezes você faz ele tá de ponta cabeça e começa, sei lá, da ponta da perna esquerda, vai fazendo e de repente cobre ele inteiro na folha. Eu não consigo, então eu tenho que estruturar a cabeça, saber onde é que vai a perna, enfim. Então, por consequência, tá, meus desenhos acabam ficando um pouco mais engessados e o dele tem uma estrutura muito mais fluida, até pelo processo de desenho dele, né? Mas é uma outra história. Muito bem. Em relação a essa estrutura base, depois, logicamente, que a gente vai avançar, né? Então, tem uma hora que esse desenho precisa encorpar. Então, a gente fez essa estrutura, vamos chamar a estrutura de palito, e depois, em cima disso, aquela metáfora do manequim, tá? A gente vai começar a criar essas partes, esses volumes. E a gente faz justamente utilizando essa base estrutural. Podemos destrinchar esses passos, fazer um passo intermediário entre eles? Podemos, não só podemos, como vamos fazer no futuro, a gente vai chegar lá, mas por enquanto só entendam que a gente tem uma estrutura base e depois em cima dessa estrutura base a gente faz essa volumetria. Não dá para fazer a volumetria já primeiro? É aquilo que eu tinha dito. Casos como o meu amigo, ele faz e dá certo. Casos como eu preciso de uma estrutura base para ver se o desenho que eu estou fazendo está na pose correta, está proporcional, os ângulos estão condizentes ou não, vai caber na folha, enfim, tem algumas outras questões antes desse detalhamento que eu preciso me garantir que realmente meu desenho, a estrutura dele está correta, antes de avançar. Até porque, daí para frente, o desenho vai ficando cada vez mais detalhado. Então, erros desse tipo vai te fazer, por consequência, perder mais tempo e a frustração também, né, de já ter passos muito avançados e ver que algumas coisas estruturais não estão boas. Isso vale a regra máxima para a figura humana, tá? Indiferente do teu acabamento pode ser incrível, tá? Melhor acabamento, melhor luz e sombra, melhor colorização, mas se o desenho estiver desproporcional, se ele estiver errado, não é o acabamento que vai corrigir, tá? Ele pode até disfarçar, mas não é ele que corrige, tá? Então tem que tomar um pouco cuidado e até uma preocupação maior com esses passos iniciais. Muito bem, outro exemplo, tá? É justamente você cria, utilizando na própria foto, tá? Então dá para ver que rabiscou, por exemplo, as linhas para ver os ângulos. Então já viu mais ou menos aqui clavícula, cintura, joelho, etc. Já anotou no papel também. E depois no papel a estrutura simples, tá? Então vai lá, começa a rascunhar o quadril, linhas de perna, braço, etc. Garante ali que a pose está correta, as proporções também. E depois vai redefinindo e ajustando o desenho e assim por diante. Beleza?
Natal, você acha Oi, que seria uma boa prática usar essa técnica de fazer os bonecos de palitinho, depois transformar as partes em formas geométricas, como se fossem esses bonequinhos de manequim, e depois finalizar? eu não só acho, como é spoiler, é basicamente o que vocês Ah, vão fazer, mas já, foi mal. já me adiantando. Sim, eu acho. Eu não posso dizer que não, tá? Porque é justamente o que eu vou passar para vocês, mas eu acho, eu acho. Eu já vi um ilustrador que ele, inclusive, já foi aluno aqui do SMD e ele é muito bom. Ele às vezes concebia o rascunho dos desenhos dele fazendo uma sombra, ele só passava o pincel tudo preto e começava a fazer a forma do personagem dele a partir disso, fazia um círculo, aí depois ia fazendo várias manchas com o pincel mesmo todo escuro, como se estivesse pintando, preenchendo uma coisa que ainda não existia. Eu achava muito interessante. Então, é legal. Isso tem muito com base na criatividade, né? Então, às vezes você acaba concebendo o personagem a partir dessas manchas, né? É legal porque é algo que às vezes você cria o inesperado, né? Então, processos de criatividade para criação de personagem, logicamente que você já tem uma experiência maior nessa construção, né? Isso não é segredo para essa galera que cria, mas você usa esse tipo de recurso, essas manchas, justamente para tentar entender silhueta. Então, algo muito comum para essa etapa de concepção de personagens é o método da silhueta, que você vai experimentando silhuetas, e aí nisso você pode, por exemplo, usar um marcador, um carvão, alguma coisa que manche, cria essas manchas, mas que ainda não tem uma forma propriamente definida, e depois, em cima dela, você consegue rabiscar e começa a conceber esses detalhes. Então, é algo, não é a mesma coisa, tá? Mas é algo um pouco parecido com o que eu estou dizendo aqui, que ao invés de criar essa estrutura de palito, você já cria uma silhueta propriamente dita. Então você vai tentando estruturar essa silhueta e em cima dessa silhueta, depois você faz esses detalhes mais definidos do personagem em si. Isso é muito comum para a criação de personagem. Na metáfora, tá? Nessa metáfora de boneco de palito, então é muito parecido para quem por acaso já modelou em argila, então você, para fazer um molde de argila, tá, você usa essa estrutura de arame, até porque ela vai ser tua base, até para economizar material também, etc. E aí você já cria primeiro essa pose, qual vai ser a parte do teu personagem. 3D também, às vezes, se baseia muito nisso, quando você faz uma base mesh, por exemplo, e depois você refina em cima disso, enfim, os mais orgânicos têm essa abordagem, e é basicamente isso que eu vou estar trabalhando com vocês. Então, já a própria a Vanessa que tinha comentado dos bonecos de madeira, estão eles aí, tá? Então, eles são excelentes referências para esse tipo de coisa, de tentar estudar a pose, então você conseguir criar uma pose do teu personagem, você estudar, e por consequência também trabalhar questões de luz e sombra, por exemplo. Então você pode aplicar uma iluminação real nesse personagem e em cima dele você consegue estabelecer alguns estudos de iluminação, de anatomia, entre outras coisas. Então dá para fazer alguns estudos de movimento. Então dá para ver que o quão parecido fica, né, com uma pessoa, é como se ele ganhasse vida, né? Então fica um desenho animado, né? De bonecos, tá? Hoje em dia tem uma vastidão aí gigantesca, então de estilos, de proporções, de acabamento, de preços também, tem de tudo, tá? Então a gente pega esses sites da China, começa a pesquisar e vê que tem um monte. Então é aquela história. Opções, o quanto teu dinheiro pode comprar, né? Então tem os mais baratinhos, os mais caros, tem os mais detalhados, tem os menos e assim por diante. Então a gente pega o padrão, tá, o de madeira, que eu acho que mesmo que você não tenha, você pelo menos já tenha visto um na vida. Esses outros começam a definir um pouco mais. Então tem uma preocupação maior com a proporção, com a anatomia, esse tipo de coisa, articulação e assim por diante. Então a gente vê que é um boneco que já se mexe mais, tem a definição de dedos da mão, etc. Coisa que o de madeira ele é muito legal, mas já é um pouco limitado em relação a isso. E dá para ver que movimento, então, nem se fala, né? Por ter esse conjunto maior de articulações, dá para ter esse trabalho maior, né, de movimentação, enfim, muito realista, né, impressionante. E você tem uma visão mais aprimorada, né, não só da luz e sombra propriamente dita, mas do movimento em si, que está bem próximo do que você busca, bem próximo do real,
e, por consequência, já te ajuda em questões de própria anatomia, né? Você já consegue se basear muito nesses personagens para conseguir estruturar os elementos do corpo. Então, tem alguns que já vêm com acessórios, armas, etc. Esses não são, já começa um valor já bastante elevado, tá? Não são nada baratos, são muito legais, mas não são nada baratos. Essa aqui, apesar dela ser muito estilizada, tá? Você fala, não é uma anatomia que se baseia muito no realismo, não. Mas acho que uma das vantagens dessa específica é a quantidade de articulação que ela tem no corpo, muito, demais, tá? Então, já tem partes que ela se movimenta muito mais do que os outros, então dá para fazer algumas poses bastante avançadas, com uma fidelidade muito grande, tá? Apesar da figura dela não ser anatomicamente muito realista, o movimento em si é perfeito. Então dá para, ela tem dobra, por exemplo, dos dedos do pé. Você consegue ajustar os dedos separadamente, mas é aquilo que eu falei. Quanto mais detalhado, tá? Então os valores também vão subindo e não são nada proporcionais, tá? Acaba ficando bastante caros. Mas eu achei aqui um dos bonequinhos de madeira normal, padrão, por R$ 8 no AliExpress, acredita? Coisa boa, porque eles já não são baratos, tá? Se você for comprar em alguma papelaria aí aqui no Brasil, eles são um pouco salgados. R$ 8 está muito bem. Deve ser aqueles pequenininhos, Sim. mas está valendo, tá É valendo. pequenininho, mas é porque também tem a Black Friday. Legal, legal. Dia 11 do 11 agora vai ter, Olha vai aí, ó. ter, vai ter promoção. Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. E tá chegando rápido, assim. As coisas que eu tenho comprado lá, um mês tem chegado, tá bem satisfatório. Muito bem. E aí, alguns mais específicos, tá? Quando a gente começa a entrar em áreas como, por exemplo, da medicina, já tem alguns bem característicos para um estudo, por exemplo, de estudo de músculo, então a parte do estudo de anatomia, estudos mais específicos que quando não usam cadáver propriamente dito, né? Então tem alguns bonecos feitos, mas aí tem toda uma preocupação, toda uma garantia da fidelidade, né? Até porque quando você vai ter um estudo bastante técnico, né, dessa área, por exemplo, de medicina, você tem que ter uma proximidade, enfim, uma seriedade muito grande aí do acabamento, né? Então a fidelidade tem que ser muito grande. Então, realmente, algo mais específico, mas eu já digo que é bem mais específico, tá? Já é um negócio bem mais focado, não, você pode ver, não tem articulação, não é um negócio para você ficar mexendo, é mais para compreender, enfim, para essa parte muscular, beleza, mas não vai muito além disso, tá? Tem esses outros tipos também de boneca, não vou detalhar muito eles, tá? Mas tem segmentos também nessa área. E um meio termo que eu acho legal, acreditem ou não, são esses brinquedos, né? Então são os action figures. É justamente o porquê disso. Então, essa linha do Street Fighter, por exemplo, hoje em dia, infelizmente, valorizou, tá? Não sei se eu acabei fazendo muita propaganda, mas valorizou. Porque o que eu acho legal deles é assim, apesar de ser muito estilizado, sim, ter uma anatomia estilizada, eles têm uma quantidade de articulação muito boa, você consegue articular bem o personagem, tá? Eles rotacionam o quadril, mexe o braço bem, o tronco, etc., pescoço, pé, etc. Você consegue criar várias poses, e ainda assim, esses personagens, apesar de ser estilizado, têm uma boa definição muscular. Então, isso quando você aplica numa luz e sombra, por exemplo, fica muito legal. Você consegue ter uma boa definição da luz e sombra no músculo e você consegue trabalhar bem em poses, tá? Não é um modo tão próximo do realismo quanto aquela outra boneca, mas eu diria que tem alguns recursos bem legais e é um custo razoável, tá? Como disse do Street Fighter, infelizmente acabou encarecendo bastante, tá? Mas dá para achar outros similares, tá? Como eu disse, dá para muito nessa linha de brinquedos. Então, eu tenho alguns desses do Street Fighter e eu gosto bastante, tá? Apesar deles terem esse pé enorme, etc. Dá para trabalhar muito essas questões, tá? Mas tem outros personagens mais genéricos, tá? Não precisa ser do Street Fighter propriamente dito. E China tem demais, tá? Se vocês forem pesquisar, tem muitos, muitos, muitos. Tem os próprios para desenho mesmo. Então, o que eu acho legal, primeiro, né, um que caiba no bolso de vocês, no bolso que eu digo que dê para pagar, um que tenha uma definição legal daquilo que vocês buscam, tá? Então, tentem ver um bom custo-benefício e vale a pena. Então, tem outros recursos, precisa ser necessariamente físico. Não, hoje em dia também temos recursos digitais, né? Para quem quiser economizar ainda mais, né? Então tem não só opções que tem. Você pode usar via browser, por exemplo, então são opções mais acessíveis e totalmente gratuitas. Tem versões proprietárias pagas também, etc. Tem de tudo.
Mas dá para trabalhar assim como um boneco aí de madeira ou esses de brinquedo, enfim, o que for. Tem essas articulações, você consegue ajustar também. A vantagem que eu vejo, você consegue simular várias coisas, né? Por ser um ambiente tridimensional, digital, você já consegue aplicar luz e sombra, a câmera do jeito que você quer, enfim. Você já consegue compor uma cena inteira, coisa que não necessariamente o boneco físico te permitiria fazer, então você teria algumas limitações, né? Mas esse digital já te proporciona essa série de recursos, né? Então, vantagens e desvantagens, cada um tem o seu, tá? Tem a galera que gosta desse digital, acho que já funciona para o que precisa, algumas outras pessoas preferem o físico, acho que isso é muito particular, tá? Enfim, tá aí esse exemplo, depois testem, tá? Dá para fazer vários experimentos legais e tem alguns estudos bem bacanas. Tem umas limitações, tá? Vocês vão ver, todos esses geralmente tem um conteúdo pago que consegue acessar mais coisas, bibliotecas, etc. Tem essa outra, tá? Da Adobe. Então, apesar de ser da Adobe, é gratuito, tá? Então dá para usar essa parte. O que é legal é que você consegue trabalhar não só as poses dos personagens, mas aplicar esses diferentes acabamentos. Então dá para ver, por exemplo, na esquerda, tem diferentes tipos de personagem, e às vezes você não consegue especificamente aquele personagem que você quer desenvolver, mas algo próximo, por exemplo. Então, sei lá, não é necessariamente um policial, mas é uma pessoa com uniforme, não, um zumbi, não é um zumbi necessariamente igual àquela coisa, mas é algo parecido, e você coloca, já aplica no personagem, naquela pose que ele está, etc. E alguns outros sites, tá, mais específicos, então, por exemplo, tem esse aí que eu estou citando para vocês, que vocês conseguem um conjunto já de poses, de fotos, pessoas posando, modelos, etc., entre outras coisas. E aí é legal, como principalmente para treinar esse estudo de poses, né, de naturalidade, esse tipo de coisas, a gente fica muito focado no acabamento, mas dá para ver, por exemplo, nos exemplos aí da direita, quanto que esses personagens simplificados já criam uma naturalidade, né, essa riqueza do movimento, esse estudo do corpo, então algo muito rico em desenhos relativamente simples. O porquê que é bom isso? Porque isso é a base, tá? Então, para você criar uma naturalidade nos seus personagens, uma fluidez, precisa treinar muito, não tem jeito. Então, você cria esse traço já, por consequência, mais simplificado, que vai te dar agilidade, aquela coisa toda de o arrependimento é menor, você consegue ajustar e depois, em cima disso, você consegue detalhar um pouco mais e ir refinando de acordo com o estilo de vocês, lógico. A estrutura é simplificada, então. A gente pode pegar um personagem, tá, baseando na foto, mas poderia ser modelo vivo, o que for, boneco de madeira, seja o que for. Estabelecer essas articulações, tá? Então, limites do corpo. Então, onde fica o quadril, joelho, cotovelo, pulso, etc. Trabalhar estruturas que depois nós vamos ver mais para frente, mas só rapidamente agora. Estrutura de tronco, estrutura de quadril, cabeça também, só para entender a tridimensionalidade da cabeça. As articulações, pode marcar como quiser, tá? Pode marcar com esse círculo ou qualquer outra estrutura, só para entender que são as articulações. E palitos, tá? Então, palitos é um pouquinho mais encorpados, mas não deixam de ser palitos. Então, pronto, seria uma estrutura básica aí, que já dá para entender as proporções do personagem, a pose dele, dá para entender se ele está proporcionalmente correto ou não, e a tridimensionalidade também. Então, são passos que vamos entender. Estilos, tá? Precisa ser desse estilo? Não, a gente pode ter variações, pode ser algo assim, enfim, vocês, com o tempo, como eu disse, vocês vão fazer muito isso, vocês vão treinando e vão vendo o que é melhor para vocês. O que é importante, tá? Tentar entender a tridimensionalidade. Quando vocês fazem algo assim, perde muito, então perde várias coisas. Então, primeiro, a gente não tem uma noção das articulações, não sabe, tá? Se perdem completamente. A fidelidade, tá? Se perde completamente também. Então, os braços são simplesmente retas, não tem as dobras, tá? Não contempla cotovelo, etc. Então, não funciona, tá? Então, quando fala boneco de palito, não leve ao extremo, tá? Então, algo mais ou menos assim, diferente do estilo, mas não trabalhem já algo literal. Então, um boneco literalmente palito, que aí realmente você perde muita informação que a gente precisa para dar continuidade para os próximos passos. Uma outra coisa, tá? Indiferente ao que vocês forem utilizar, depois mais para frente a gente vai ver que é importante trabalhar com elementos que explorem a tridimensionalidade.
mas isso a gente vai abordar uma outra hora. Não vamos, isso não é muita informação também num dia só. Então, reforçando, tá? O porquê que aquele último exemplo não é legal, justamente porque ele não explora bem as articulações e as proporções corretas, tá? Então, ele acaba não servindo. E voltando nesse estudo do corpo, tá? Dessas medidas, das proporções, coisas desse tipo, e reforçando também até a própria pergunta da Vanessa, é indiferente, tá? Indiferente do estilo que vocês forem seguir, todos esses conceitos são importantes. Então, por mais que seja desproporcional a criação que você fez, a criação cartoonizada, ela tem sim um conjunto de proporções que vai ser importante ser seguida, tá? Então, quando você cria um padrão, depois a partir daquele padrão é estabelecido várias proporções para aquele padrão, para você poder seguir o mesmo padrão depois e ter essa coerência, né? Enfim, alguns estudos aí mais baseados no realismo. Construção da forma, muito bem. A gente trabalhou essa estrutura de arame, conseguimos ter essa garantia, depois a gente faz, assim como vocês fizeram no cenário, então naquele cenário de perspectiva, a gente faz também uma blocagem com essas formas geométricas mais simples, lá o spoiler que a gente tomou da Vanessa, então essas formas mais simples, e depois vai refinando essa forma, algo muito parecido com argila também. Então a gente vai refinando, depois vai estruturando até chegar no resultado final. Como que a gente pode fazer isso? Tem algumas abordagens, tá? Então, quadrinhos, por exemplo, tem uma abordagem bastante definida com essa construção da anatomia já, então parece muito essa estrutura muscular já inicialmente, depois chega no personagem final. Então, essa abordagem a gente vê formas geométricas que já vão estruturando, depois isso já se baseia na anatomia do corpo, enfim. Outros exemplos, tá? E aí dá para ver também já o uso dos palitos. E essa estrutura de palitos depois vai ganhando formas, vai ganhando volumes ao redor desse palito e refinando cada vez mais essa anatomia. Desenhos mais baseados para o realismo também. O que eu diria que o que difere para algo mais cartoon, para algo mais realista, é justamente a quantidade de passos que vão ser seguidas depois. Ou seja, você estruturou, a estrutura serve para os dois, tá? Mas depois você cria a partir dessa base, então vamos pegar esse desenho intermediário, que tem algumas estruturas marcadas ainda, mas que já definem alguns elementos do corpo, e depois sim, tá? Desse terceiro desenho em diante, que aí vai definir o acabamento, o estilo, enfim. Você vai refinando cada vez mais até chegar em algo mais realista ou algo mais cartoonizado. Então, um exemplo, tá? E aí trabalha algumas linhas que depois a gente vai ver alguns spoilers de alguma coisa. Construção de desenho gestual, etc. Vai criando a forma, volume, até chegar depois no acabamento. E a gente vai tentar respeitar essas etapas, tá? Não chegar já. A gente tem sempre essa urgência pelo acabamento, né? Então a gente sempre tenta já prezar pelo acabamento inicial, mas é o que eu tinha dito antes. Se você fizer o acabamento em algo que não tem uma estrutura sólida, uma base, uma fundamentação boa, a chance disso dar errado, tá? A chance de você se arrepender e acabar detalhando algo que não está legal é muito grande. Então a gente tenta respeitar esses passos, tá? A ordem deles, para conseguir chegar aos poucos aí e nessa certeza que realmente na nossa construção do desenho está seguindo por uma boa linha. Outra abordagem, tá? Então a gente viu muito essa estrutura, reforçando essa visão mais tridimensional, essa abordagem mais tridimensional, tem o Bridgman, tá? O que eu gosto, se eu pudesse citar dois autores clássicos, eu diria o Loomis, tá? Mas o Loomis ele tem uma abordagem bastante bidimensional, é algo que a gente vai levar mais para a estrutura de rosto. E o Bridgman, que ele já tem uma abordagem completamente tridimensional. Então tem seguidores dos dois, tá? Então tanto faz. Mas o que eu acho legal no Bridgman é que ele trabalha essa estrutura muito mais orgânica e muito mais tridimensional. Então ele trabalha o corpo como um emaranhado de formas, de volumes, e esses volumes vão criando uma relação entre eles até chegar no corpo propriamente dito. E aí, mais ou menos, aquela história do meu desenho com o desenho do meu amigo. Então, o legal dessa abordagem é que eu diria que ela tem uma abordagem mais de modelagem, então algo que leva mais essa metáfora de argila, que você vai conseguindo trabalhar através desses volumes e vai chegar no corpo humano, do que já algo você criar um diagrama, um esquema
que você vai rabiscando, por exemplo, um grid, e através desse grid chegar na figura humana. Então, se você ficar limitado ao grid, não que o grid não sirva, ele serve, mas você ficar limitado ao grid, a chance de você ter um desenho muito artificial, muito bidimensional é muito grande. E esse tipo de abordagem do Bridgman, que você trabalha mais os volumes, você não só ganha uma naturalidade maior pela própria pose, algo mais orgânico, mas a volumetria, você brinca muito mais com o espaço, então você vê que ele tem uma preocupação muito maior com essa parte rotacional o corpo, de algo orgânico, sabe, de acompanhar o volume. É aquela coisa de a gente não ser muito robô ou soldado, aquela pose mais reta artificial, sabe, meio de boneco, assim, tipo, vou acenar para alguém, é um negócio meio duro, sabe? Então ele faz um negócio mais solto, mais fluido. Então essa abordagem dele permite que você consiga criar uma figura humana de uma forma mais fluida. Então essa é mais ou menos a ideia e a vantagem, além da tridimensionalidade e outros elementos, tá? E aí essa abordagem, tá? Então dá para ver bem que ele explora bem isso. Então essa parte, tentar entender as partes do corpo como volume. Então isso ele faz muito bem. Então justamente tentar trabalhar depois em cima daquela estrutura base, trabalhar uma estrutura que seja tridimensional, depois aplicar o acabamento que vocês quiserem, etc. Lembrando, tá? Então a gente vê muita padronização do corpo, mas que no fundo, vale a mesma regra, tá? Não temos um padrão, ou seja, os corpos por si só podem ser os mais variados possível. Então, a partir disso, é sempre importante, tá? Ter em mente dessa amplitude de estilos de acabamentos e também da própria anatomia em si, e ter essa preocupação de tentar ampliar, não ficar aquela coisa que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Eu estou falando muito isso, apesar dos nossos exemplos, depois a gente vai pegar um monte de homem e mulher musculoso, mas enfim, só para vocês entenderem, acaba ficando mais fácil para entender a anatomia. Mas depois no futuro, tá? Para o futuro vocês terem essa preocupação também dessa construção mais orgânica do corpo humano, tá? Não ficar muito focado nessa parte só em grupo muscular, até porque vocês vão ver até nos estudos que nós vamos fazer, não difere tanto quando você tem a estrutura muscular do corpo para o resultado final, até porque são pessoas com corpos muito musculosos, muito definidos, então a diferença fica mínima. Mas quando você pega uma pessoa que não tem essa definição tão grande, já tem uma diferença muito grande se você for trabalhar a construção muscular para o corpo propriamente dito. Então você ganha volumes muito diferenciados, e com isso tem toda uma discussão, todo um desenho, toda uma preocupação maior com a anatomia em si, quando você pega esses corpos que diferem desse padrão homem e mulher musculoso. E padrões, né? Então a gente consegue identificar vários, tá? Então, triangular, retângulo. Eu não entendo muito dessas formas, tá? Para mim, vários deles se parecem, mas são padrões diferentes. E tentar entender essa amplitude, isso é importante, tá? Saber que sim, somos diferentes, temos diferentes padrões e que todos eles precisam ser contemplados, então isso é importante. Onde que eu posso treinar, né? Então tem alguns sites, tá? Repositórios de referências muito legais. Vai do gosto de cada um, tem alguns com mais opções, são alguns exemplos, vocês podem procurar outro, tá? Um dos que eu gosto bastante, tá? Então, Line of Action é um bem interessante, você consegue pelo tema, quero desenhar animais, quero desenhar figura humana, quero desenhar rostos, quero desenhar mãos, cenário. Você clica num desses, você tem um conjunto de opções. Apesar de ter opções de registro, você não é obrigatório se registrar, você consegue criar algumas configurações padronizadas. E aí vai te dando sequência de imagens, você consegue ajustar o tempo, você consegue deixar uma única imagem, imagens sortidas, enfim, tem alguns ajustes aí. Então, outros, tá? Então, tem outros sites também que vocês podem ir ajustando. Tem alguns que permitem, tipo, não me importo com nudez, não quero nudez, aí eles só selecionam pessoas com roupa, enfim, tem algumas dessas opções. Outros sites também, enfim, tem outras opções, tá? E aí tem alguns desses, esse, por exemplo, tem algumas opções de pessoas já com ações pré-definidas, então tem esse conjunto de coisas. Quick Pose também é outro bem legal, tem as temáticas específicas, esse também mais voltado para artistas, bem legal. Enfim, tem alguns aí. Muito bem, para fechar hoje, tá? Então, de corpos, então essa foi a nossa introdução, um apanhado geral. Qual que é a abordagem que a gente vai seguir? Das diversas possíveis, tá? Então, nossa abordagem para corpos
vai ser abordagem tridimensional, para rosto vai ser bidimensional. Do tridimensional, a gente vai trabalhar com proporções, estrutura simplificada, assim, os famosos bonecos de palito, formas tridimensionais, que vai dar essa volumetria em cima dos palitos, depois uma preocupação com anatomia, um pouco diferenciada do acabamento, já afinal a gente vai um passo anterior, mas depois a gente vai ver. E, indiferente às abordagens, tá? Vamos precisar de muito treino e paciência. É demorado, dá trabalho, é algo que custa, tá? Custa tempo, paciência, esforço, custa, mas é recompensador, tá? Para quem realmente tem interesse em se aprofundar nisso, dá para fazer coisas muito legais. Beleza? Matou 100 otakus quando chamou action figure de brinquedo. Eu tenho umas coleções, tenho até alguns na caixa ainda, mas eu chamo, não tô nem aí não. E de quebra para brincar de stop motion. Pô, por falar em canais que eu adoro acompanhar, tem alguns canais hoje no YouTube, tem um que eu sou muito fã, depois posso até compartilhar com vocês, que ele pega esses action figures, né? Que é esses mais chiquetosos, esses caros, e ele faz uns stop motions de muita qualidade, é excepcional. Tem muitos, tá? Mas tem esse cara que eu sou bastante fã dele, e ele faz umas coisas muito legais. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Beleza, beleza. Não, sem ressentimento, galera. Mas são bonecos, são bonecos. Muito bem. Vai ser essa a nossa abordagem, tá? Então, nas próximas aulas, eu vou até tentar alinhar, tá? Eu tinha comentado com vocês, eu cheguei a perguntar. Para alguns parece que é indiferente, mas eu vou lançar essa enquete no Discord de toda forma, mas para a gente tentar voltar aos nossos encontros síncronos para as terças. Eu, até onde eu lembro, não vamos ter mais feriados nas terças, então acho que não vamos ter problema em relação a isso. E se for do interesse de vocês, tá? Para mim é indiferente, então a gente pode sim. Inclusive já posso tentar alinhar nessa terça agora. A gente volta com os encontros para terça e a gente fica com essa coisa do encontro síncrono para terça e não para as quintas. A gente faz esse reajuste. Beleza? E era isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Tá? Se você estiver acompanhando o conteúdo gravado, tiver com alguma dúvida, também não deixe de entrar em contato. A gente vai se falando pelo Discord, vai falando. Eu vou lançar a enquete, tá? Se vocês preferem terça ou quinta, ou é indiferente para vocês, a gente vê. Já adianto, tá? A gente vai na opção da maioria, a democracia, tá? A democracia nem sempre remete aos nossos interesses, mas é democrático, tá? E valeu, pessoal. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até uma próxima. A gente vai se falando. Não esqueça da entrega hoje, tá? Se é por acaso. Hoje é um pouco mais corrido para mim, mas se por acaso vocês ainda tiverem dúvidas da atividade, mandem lá, tá? Eu tento responder assim que possível. Mas o Mike está fazendo muito bem a lição de casa e está acompanhando as partes que eu não tenho contemplado. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima. Até, Natal. Até a próxima aula. Valeu. E desculpa.